Voltar para a universidade depois dos 70 anos não foi nada para uma mulher determinada que vive intensamente todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Eu converso no Da Janela com a Célia Natalina dos Santos. Célia, por que você resolveu voltar para a universidade e fazer jornalismo? O que te atraiu nesse retorno e por que o curso de jornalismo? Eu ganhei um prêmio de publicação de minhas poesias lá em Brasília. Uhum. E eu estava bastante animada, né? Quando eu ganhei o prêmio. E até vendi alguns volumes, fiz algumas aberturas. Mas acontece que eu percebi que as pessoas não ligam muito para a poesia. Os meus amigos, pessoas que me conhecem, compraram o livro, gostaram, mas parece que eu teria que trabalhar muito para continuar a venda deles. E assim eu parei um pouco de escrever, mas eu gosto de escrever. Eu tenho uma necessidade enorme de escrever. E o jornalismo? E o jornalismo veio como uma continuidade do meu trabalho com a poesia. Tá, uma ferramenta para você utilizar coletivamente o que você produz, seria isso? Porque no jornalismo eu tenho mais espaço, eu posso opinar, eu posso falar de outras coisas que não sejam de coisas que as pessoas às vezes não acham graça. Poesia é muito difícil gostar de ler. Você se formou em letras, não é isso? Sim. Então a tua relação com a escrita está relacionada ao curso de letras. Eu sempre fui assim, eu gosto de declamar, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer um monte de coisa que não é todo mundo que gosta. Então o professor pedia redações e a gente lia depois. Aí um dia eu não tive tempo de fazer redação, eu peguei e copiei um texto do livro, porque eu pensei, o professor, ele lê muito, ele sabe muito, mas ele não vai saber se esse texto não é meu. Aí ele falou, eu queria te perguntar uma coisa, foi você que fez aquele texto? Aí, como eu não minto, né, graças a Deus, meus pais me ensinaram a não mentir, jamais. E então eu falei, não, professor, não fui eu, é que eu não tive tempo, aí o senhor sempre recolhe as tarefas, aí eu peguei e entreguei. Aí ele disse, quando você for escrever, escreve com as suas palavras, o que você sente, não fica preocupada com palavras buriladas, fala o que você está sentindo. Eu fiquei com uma vergonha imensa. Aí eu comecei a querer escrever o que eu sentia. Aí comecei a escrever poesia. Isso você tinha quantos anos? Eu comecei a estudar à tarde, porque meus pais eram pobres e eu pensava que eu era burra. Porque eu tenho uma irmã que é muito inteligente, né? E eu era criança. Você tinha uma insegurança. Todo mundo elogiava a Sirene, né? Porque tal. E eu então pensava assim, a Sirene é mais velha. É 2 anos mais velha que eu. Ela é de fato inteligente, mas eu, na minha cabecinha de criança, achava que eu era burra, né? Então nunca me preocupei, eu terminei o ginásio e parei. Aliás, eu nem tinha feito o ginásio, eu terminei o grupo. Certo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Terceiro e quarto ano. Aí, depois, eu não sei por que cargas d'água, eu pensei, eu não sou burra. Aí eu comecei a fazer a escola industrial, que era assim, ensinava a cozinhar, tinha matemática, mais cursos técnicos, né? Cursos técnicos. E eu gostava de bordar, acho que daí também veio na direção do que eu faço, do quilling, né? Mas eu bordo, eu pinto e bordo. Não, pintar eu não pinto. Você pinta e borda? Agora, deixa eu te falar, a tua família é de Batatais. Sim. Você é nascida em Batatais. Nasci. Então, toda essa história que você está contando, da tua infância, da escola, tudo isso aconteceu aqui em Batatais? Foi. Tá. Quando é que você decidiu voltar a estudar e falar, eu vou fazer letras? O que te levou? O fato de você já escrever? Letras, não.
Letras é porque eu queria mesmo era fazer psicologia, quando eu estava no colegial. Mas eu achava que... Não, eu não tinha muito... Não era boa aluna nem em matemática, nem em física, nem em química. Você não gostava de exatas, você gostava de humanas. Inclusive fugia do meu entendimento. Aí, então, eu já estava no colegial, né? Científico eu não ia fazer mesmo. Aí aquela época era o científico, né? Aí eu resolvi fazer humanas, porque eu gostava de ler, lia muito. E no ginásio eu aprendi a falar espanhol, latim, inglês, escola pública. Francês. Escola pública. É uma outra época, né? Um outro período, uma outra formação, né? Então foi lá que eu fui fazer humanas e fiz o vestibular em Franca. Mas aí eu já tinha meus 20 anos, 21 anos. Você passou em faculdade pública também. Faculdade pública também. E aí fez letras. Fiz letras lá em Franca, que era uma continuidade da USP. Tá. A tua família, você disse aí, meus pais eram pobres, mas assim, tinham uma formação, uma informação, né? Porque assim, sua irmã estudou, você tá falando... Não, pobres mesmo. A minha mãe, ela era pobre, mas ela queria que os filhos tivessem... Isso, tinha informação. Isso. São pessoas que têm carência financeira, mas que têm... Né? Porque você está dizendo aí que tudo isso que você fez, você teve o aval dos seus pais, né? Ajuda. Porque senão eles iam colocar você para trabalhar. Sim. Apesar de que você deve ter trabalhado, menina também, né? Estudava, sempre fiz isso. E foi num trabalho seu que você teve a oportunidade de ir para o Egito e morar no Egito 4 anos, mas isso depois de formada. Depois de formada, depois de ter lecionado 12 anos no magistério público. Você estudou letras e foi ser professora. Português. 12 anos. Português e inglês. E aí, como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa. Aí, né, nesse momento, nesses anos, eu deixei a minha criatividade brincar bastante. Pensava dos meus alunos, né? Ficar sentado 2 horas, aí eu inventava, e eu brincava com eles de roda no pátio, de esconde-esconde, de lenço atrás, ensinando conjugação verbal, análise sintática. Para não ficar cansativa a aula teórica, você fazia algumas intervenções. Com eles na praça, porque dava tempo de fazer redação. Então, eu fiz teatro, eu fiz muita coisa com meus alunos. Essa relação tua com as artes, você fala de poesia, apesar de toda essa questão das pessoas não terem o reconhecimento, depois você vem e fala um pouquinho no caso aqui do Killing, que é a arte. Você tem alguma referência familiar dessas artes? Avós, parentes? Música. O meu pai tocava bandolim. Fazendo quando fazia serenata, os amigos iam em casa. Seu pai é nascido em Batatais também? Também. E a minha mãe gostava muito de samba. Que tá no sangue, Amante né? do carnaval. Que tá no sangue. Então, eu acho que tudo isso tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Completamente. Agora, Célia, você nasceu dia 25 de dezembro? Por isso Célia Natalina dos Santos? Por isso Natalina? 1936. Mas é ruim, porque todo mundo esquece de mim no Natal, por causa do meu Jesus. Mas eu abro mão pra isso. Você abre mão, né? O presente é só o de Natal, né? Não, o de aniversário nunca vem. Nunca. Eu sei disso. A gente que nasce em datas assim, principalmente no Natal, é uma data complicada mesmo, né? Mas é uma data abençoada, né? Eu acho. Eu fico feliz de ter nascido nesse dia. Às vezes eu falava pra minha mãe, mãezinha, se eu não tivesse nascido, eu ia lhe dar uma bronca. Porque eu gostei muito desse presente de ter vindo ao mundo. Apresentão pra tua mãe, né? E pra mim também, né? E pra você também. Quando que você parou de dar aula e foi trabalhar numa empresa como secretária bilíngue? Eu fazia as duas coisas. Chegou a trabalhar Trabalhava durante o dia e lecionava à noite, porque naquela época já tinha começado o período noturno de aula para os alunos que trabalhavam durante o dia e queriam estudar. Entendeu?
Então eu lecionava à noite e trabalhava durante o dia na Jumil, como secretária. Como secretária bilíngue, né? Porque o inglês você aprendeu na faculdade? Foi. E na época você dava aula de inglês, então você tinha o domínio, foi quando veio a oportunidade. Mas o que eu mais gostava mesmo era do português. Não que eu não gosto de inglês, né? Mas eu tenho uma adoração pela língua portuguesa. Portuguesa, né? Brasileira, tá certo. Ó, a gente vai fazer uma viradinha agora rapidinho e a gente volta para você contar essa experiência tua, que a partir da empresa é que você teve a oportunidade de morar no Egito, não é? Sim. A gente vai voltar já e você vai me contar essa história. Tá bom. Tá bom? Célia, você teve a oportunidade de conhecer um chefe na Jumil, é Jumil que você está falando que você trabalhou, né? E lá você teve a oportunidade de ir para o Egito. Conta para mim como é que foi essa história. Eu trabalhei na Jumil 4 anos. Aí, como sabe, eu fiquei, o meu chefe foi embora, aí eu fiquei trabalhando no serviço social. Aí depois houve dispensa de funcionários e eu entrei nesse meio, né? Eu estava começando um curso de português para crianças, porque eu pensava, todo mundo quer aprender inglês, francês, mas ninguém quer ter um curso de português, né? Naquela época, principalmente, né? Hoje já é comum, mas naquela época... Então eu comecei a dar aula para criança alfabetizada já. Estava indo bem a minha escolinha, eu tinha 10 alunos. Mas, assim, de vez em quando eu tinha que lembrar os pais que não pagou a mensalidade. Complicado. É uma empresa, né? Coisas. É uma empresa, porque não é só o ensinar, tem a parte burocrática da história. Eu não estava trabalhando... É lógico que eu nunca viso o dinheiro em primeiro lugar, mas eu preciso... É um estímulo também, né? Por aquilo que você está fazendo. Aí, então... apareceu um rapaz perguntando, nossa, eu tenho um cliente aí que está procurando uma pessoa para ficar com o filho dele e que saiba falar inglês. Aí nós pensamos em você, lá da Jumil. Claro, já te conhecia, né? Ele perguntou lá na Jumil se conheciam alguém. Aí lembraram de meu nome e perguntaram, eu não contei até 3. Falei, vou. Ele te convidou para... ensinar... Para ficar com o filho dele como preceptora. Por quê? O menino, a mãe era separada do pai, né? Então, o menino, quando o pai viajava, que viajava muito, ele tinha que deixar o filho com os tios. Porque lá a história é que quando separa, o filho fica com o homem, né? Fica com o homem. Fica com o pai. E ele tinha que deixar o filho com os irmãos lá, né? Então ele queria que o filho ficasse em casa, que o menino já tinha 10 anos e ele estudava na escola americana e tinha aula particular de árabe em casa. Aí eu peguei e falei que iria, aí eu fiz uma entrevista com o senhor, ele veio do Egito para me entrevistar em São Paulo. Como é que foi essa experiência no Egito para você? Ah, foi maravilhosa. Quanto tempo você ficou lá? 4 anos. 4 anos. 4 anos. O garoto me aceitou muito bem, eu brincava muito com ele, apesar de ser moleque, né? E como é que era nessa época o Egito? Você se lembra? Porque hoje a gente fala tanto dos conflitos que nós estamos... Tava meio calmo, mas... Você tinha percepção da questão política? Não. Do autoritarismo que imperava? Nada disso. Não. A única coisa que me surpreendeu foi o presidente Mubarak, desde quando eu estive no Egito até hoje, ele tem a mesma cara. Ninguém fala que os anos passaram para ele. Deve tomar algum... mas Egito, né? Do Rio Nilo, eu também bebi alguma. Você bebeu? Às vezes é a porção, né? Que eles fazem a mumificação. Quem sabe ele tomou, deve ter... impressionante. Vai saber, né? É impressionante. Mas o que eu morava no 9º andar,
no 9º andar, e em frente ao Rio Nilo. O Rio Nilo passava em frente o prédio onde eu morei, e de lá eu via as pirâmides, as sinagogas, os hotéis refletindo as luzes no Rio Nilo. Pronto. E o que eu queria mais? Eu estava feliz da vida. Tá ótimo. E por que você foi para os Estados Unidos, essa transição? Como é que aconteceu? Como é que ocorreu? Eu conheci um secretário, Davi Silveira da Mota Neto, e a irmã dele foi visitá-lo lá na embaixada, onde ele morava. E ela gostou de mim, mas quando ela foi embora, e eu ia muito na embaixada, porque a rua da embaixada era no Corniche Nil, na mesma rua, só que era lá embaixo. E eu tinha um amigo, tenho até hoje, o Arnaldo Cetrone, que me mostrou tudo do Cairo. E ele falava árabe, francês, inglês, espanhol e mais outras línguas. E o Arnaldo foi meu cicerone, né? E me levou a todos os lugares que eu pude conhecer. Então, lá eu conheci o Davi. E o Davi morou lá no Egito e ele ia para a Inglaterra. E eu já fazia 4 anos, eu estava a fim de voltar para o Brasil. Aí a irmã do Davi falou: ó, Célia, antes de você ir para o Brasil, se você quiser dar uma passada lá nos Estados Unidos, você fica 2 anos, 6 meses, 1 ano, quanto você quiser, para você conhecer a cultura americana. Claro. Porque você fala inglês, você precisa conhecer conhecimento maior, o berço, né, da língua. Então, eu falei, uai, tá bom. Mas aí a embaixada não me deu visto. Porque eles pensaram que eu ia... Porque eu fui sincera, né? Eu fui para convite, né? Mas eles não aceitaram. Aí eu falei, eu vou mesmo eu quero ir mesmo para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, a Laura ficou chateada. Você chegou a voltar para o Brasil, então? Cheguei né? Depois veio o convite. Aí veio o convite para ser babysitter de um casal. A mulher é argentina e o marido dela, o marido dela trabalhando no BID. Então ele podia mandar uma pessoa para ficar com o bebê. Porque naquela época as empregadas estavam judiando das crianças americanas. Aí eles não tinham com quem deixar. Então ela falou, eu conheci a Célia lá no Faltava Egito. babás lá, na verdade. Aí você foi. Você ficou durante 11 anos, é isso? Eu fui para ficar 2 anos e fiquei 11. 11 anos morando lá. Porque daí não queria, meu visto sempre renovando, né? Porque eles não queriam me deixar voltar. Mas eu só não fui babá, mas também eu ensinei inglês para os brasileiros, português para os brasileiros, filhos de brasileiros que moram lá, né? Que falam inglês, mas não sabem português. Os pais falam português, mas eles não sabem. Não sabem. Porque não é também só falar, eles queriam aprender mesmo a língua, né? Ô Célia, e por que depois de tanto tempo dessas viagens ainda retomou aquela vontade de voltar para o Brasil? Sempre tive. A família, para mim, nossa, eu senti uma falta enorme da família. Aí eu dizia assim, pro ano que vem eu vou. Você vinha de quanto em quanto tempo? Uma vez ao ano? Eu vim no Egito eu fui uma vez só. Os 4 anos que você ficou no Egito, você veio uma vez? Uma vez só. Nos Estados Unidos, 2. Pouco, né? Mas eu sofria demais. Complicado. Por que eu não vinha? Eu sofria demais quando eu voltava para os Estados Unidos. Sofria muito. Até me acostumar, não que eu não gostasse de ficar lá. Você sentia falta daqui? Eu tenho muito apego à minha família, à raiz. É uma coisa que colegas meus lá nem lembram. Gostam, mas não lembram. E também eu não tinha família lá, né? Se eu tivesse uma família, construísse uma família, talvez eu... Você até ficasse. Você não casou, né, Célia? Você não quis casar? Não. Você fez uma escolha Eu escolhi ficar solteira, assim. Escolheu? Escuta, o livro que você lançou, né, Sondagens, são poesias. Sim. Tá? E as poesias, elas estão ilustradas, aqui, claro, com desenho, mas é uma arte que você
que é o quilling que você sim. aprendeu a fazer. Sozinha? O quilling foi sozinha? A base que é cortar o papel, enrolar... que é o que está na capa do livro aqui. A base é uma rodinha. A base dele é essa rodinha. Qualquer um que tem aí, acho que dá para mostrar. Uma rodinha? Você aprendeu sozinha? Aí depois que eu fui fazendo esses desenhos, ó. Uma rodinha, começa de uma rodinha menor e daí eu fui desenvolvendo outras coisas. E daí eu dei um cartão mais ou menos assim pro editor. E ele falou assim... O que é isso? Eu falei, é uns cartões que eu faço para aumentar minha cesta básica. Aí ele falou, olha, Célia, se você ganhar o prêmio, você pode ilustrar seu livro. Vamos só retomar uma informação aqui. Você escreveu poesias e entrou num concurso em Brasília, que é o que você pontou lá no começo, né? Você participou de um concurso? Não. Em Brasília, eu já fui participando com as poesias que eu já tinha, que eu fazia desde quando eu estava no com as poesias suas. Poesias que você escreveu lá no concurso. Foi o concurso que você disse? FAC, Fundação de Arte e Cultura. Tá aqui, ó, Fundação de Arte e Cultura. Aí você recebeu um prêmio em dinheiro. Para publicar minhas poesias. Aí você direcionou o prêmio para publicar, não só aquelas que você se inscreveu, mas poesias que você selecionou. Não, todas, as poesias que eu selecionei estão aí. Tá. Então, o prêmio estimula publicação de livros, teatro, música, Aí você escolheu publicar o livro. Aí eu juntei as minhas poesias e entrei com elas. Tá. Por que sondagens? Porque eu via lá nos Estados Unidos, os caras, para detectar se tinha algum problema, alguma coisa nas gramas lá dos jardins da praça, eles usavam um aparelho que fazia assim, ó, e sondava se tinha algum objeto, alguma coisa. Metal para segurança, material para segurança, para avaliar. Aí eu tive a ideia de fazer... Que chama sondagens esse processo. Não é eu que dei o nome de sondagem. Você que chamou isso. Por que isso? Para sondar, e a minha... Não, por que isso te atraiu para fazer as poesias? Porque eu acho que a poesia, ela faz uma sondagem no sentimento, no espírito da gente e descobre a sensibilidade, a possibilidade de sondar o tamanho, não diria bem o tamanho, mas a capacidade do ser humano... Que o ser humano tem de ser sensível, se pouco, se muito, e dependendo a poesia, se ele consegue perceber a poesia, ele tem uma sensibilidade, é como se fosse uma medida. Fazendo jornalismo, escrevendo poesia, lançou o livro. O que você vai fazer agora? Você vai continuar investindo nas poesias, mesmo com aquele pensamento inicial que você colocou aqui de que as pessoas não gostam de poesia? Mas você não é uma resistente de diversas situações? Essa não seria mais uma para você resistir, continuar? Não, porque eu não deixei de escrever poesia. Eu tenho muitas aí, depois disso daí. Quantas você colocou nesse livro? Você não 70, sabe? 61. 61. E essas... Mas aí eu selecionei de 100. Você tinha 100, você escreveu 100, selecionou para a produção desse livro. Tá? Então você escreveu para produzir esse livro, né? Não, eu escrevi porque eu tenho necessidade de escrever. Aí você selecionou as escritas que você tem ao longo da sua vida e escolheu as que você gostaria. Quando eu vi que estavam dando prêmio para quem escrevesse poesia e tudo mais, eu falei, por que eu não vou tentar? Porque depois passa por uma listagem muito grande, tem um júri para escolher se meu livro, se as minhas poesias merecem ou não a publicação. E a publicação eu ganhei 6 mil. E eu e mais 2 candidatos é que conseguiram, não é fácil. Né? Eu imagino que não. Então,
eu continuo escrevendo, mas não com o objetivo de escrever um segundo livro, sabe? Eu tenho necessidade. Como me apareceu essa oportunidade de publicar essas, quem sabe? Tá. E aqui tem os seus trabalhos, é você que produziu essa arte do Killing, que está aqui as fotos no final do livro, aqui colorido. É nesse aspecto que eu sou como autodidata, porque eu criei, eu fui além. Quando o Vitor Alegria, que é o diretor da editora, falou, você vai ilustrar, ele quase que me forçou a sair dessas coisas, desse trabalho pequeno para ir num trabalho grande assim. Tá, para poder fazer a ilustração. Isso. E aí foi selecionado a capa. Tá certo. Célia, você sabe que assunto não falta, né? Somente no da janela, que aqui é um bate-papo informal, a gente vai falando, mas o nosso tempo terminou. Tá. Né? Foi um prazer muito grande conhecer você, esse seu lado, né? Eu sei que a gente vai ter oportunidade de conviver juntas aí na universidade, mas muito legal, né? E é o que eu disse, você tem muito para ensinar, né? E eu acho que a tua experiência para a gente foi muito importante passar com ela por aqui, e é importante você continuar passando para outras pessoas, porque você realmente é uma pessoa determinada, participou, né, estudou, e o fato de você ter uma família simples, de condição social, né, financeira não muito abastada, não te impediu de realizar muitos sonhos, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acho que isso mantém a gente vivo, por isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço.